começou assim, em 2014, decidi que não ia mais continuar com a minha carreira dentro de mercado financeiro, trabalhando com banco, trabalhando com corretora. Estava estressante demais e eu estava sentindo a necessidade de tomar a rédea da minha vida. E em 2016, final de 2016, esses 2 anos de 2014 até 2016, eu comecei a planejar a minha saída. Em janeiro de 2017 eu fui fazer uma viagem e eu já tinha mais ou menos um negócio para desenvolver com uma amiga. Sentei com essa minha sócia para definir alguns detalhes, que era para ser uma panificadora, não uma padaria, mas uma panificadora de pães artesanais, onde a gente já tinha uma rede para fazer a distribuição. Defini alguns pontos com ela, fui para casa e naquele mesmo dia eu infartei. Fiquei 5 dias no CTI e quando eu saí, a minha esposa já tinha desfeito todo o meu negócio com essa sócia, tinha desfeito obviamente a minha sociedade, o que tinha que entregar, entregou. Enfim, ela entendeu, né, o motivo. Então, o motivo era, basicamente, estava trocando o 6 pelo meia dúzia, como costumam dizer. E, obviamente, eu fiquei sem chão, sem saber o que fazer, então minha cabeça ficou voltada ainda para a parte econômica e não para a minha satisfação pessoal. Então eu tinha uma reserva que durava um tempo razoável, bem longo, e toda manhã que eu acordava eu imaginava que aquela reserva era o último dia dela. E para tudo que eu olhava como um negócio. Se eu olhasse um par de óculos no rosto de alguém, eu imaginava abrindo uma ótica. Se eu olhasse um tênis no pé de alguém, eu imaginava abrir uma loja de material esportivo. Se eu olhasse uma fechadura, eu imaginava como fazer uma fechadura diferente para poder entrar e competir no mercado. Então, a minha cabeça estava voltada para desenvolver alguma coisa, alguma atividade que me desse retorno econômico. E uma amiga, a gente uma noite conversando, tomando um vinho em casa e tal, ela falou: olha, eu conheço uma terapeuta que ela faz um trabalho muito legal de fazer você entender o que você tem de melhor, qual é a tua veia de trabalho, né? Como se fosse uma recolocação profissional mais orientada, através de ideias, através de conversa e tal. Então era uma terapia mesmo. Eu fui procurar essa terapeuta, Denise, espetacular, e depois de algumas sessões e muita conversa e tal, ela chegou para mim e falou que o meu negócio era arte. Brother, eu tenho um filho para criar, a gente vive num país que os incentivos para a arte são muito baixos, não sei exatamente o que fazer com essa informação, e daí ela falou: olha, eu estou aqui para te dizer qual é o teu caminho, agora como é que você vai fazer isso já vai ficar a cargo da tua imaginação em busca. Assim foi acontecendo. Fui procurar, quando na infância eu desenhava bastante, então fui procurar novamente desenho artístico, tela, óleo. Nada disso me dava prazer, que aí nesse momento, quando ela me disse qual era o caminho,
Aí eu falei, bom, se já o caminho é a arte, que seja alguma coisa que me dê prazer e me traga também retorno financeiro. Mas nesse momento eu já estava mais buscando prazer e tranquilidade do que propriamente retorno financeiro. Já estava num nível de pressão, de velocidade, desse dínamo de dinheiro, de mercado financeiro, já estava mais desacelerado. Então eu já estava com a ideia de viver com menos, viver de forma mais sustentável. A minha casa no Grajaú, ela foi uma das primeiras casas onde tinha captação de água de chuva, energia fotovoltaica. Então era uma casa enorme que ela praticamente se pagava, né? E depois de um tempo ela foi tombada e a gente entrou com um pedido de isenção de IPTU, então nem IPTU ela pagava. Dentro do Grajaú, uma casa maravilhosa. Bom, enfim, eu falei, bom, eu estou precisando, nada disso foi para frente, nem o desenho, nem a gastronomia. Quando eu pisei na cozinha e vi que a loucura que é a gastronomia, eu falei, bom, isso aqui é uma espécie de mercado financeiro um pouquinho diferente. A gritaria é a mesma, a correria é a mesma, a exigência do cliente é muito semelhante, né? Então não acho que eu tenho competência para entrar nesse negócio. E aí eu falei, eu vou viajar de novo, vamos viajar. Aí encontrei um amigo norte-americano, que já não via há muito tempo, e os dois filhos dele, californianos, um fazia escultura em madeira e o outro fazia escultura em barro. Assim, esculturas belíssimas. Fui no estúdio dos dois, que era na mesma sala, era dividido por um biombo, e eu olhei a madeira, achei muito interessante e tal, o ferramentário dele era enorme e achei muito bacana a forma de como é que ele esculpia aquilo. Só que não me chamou muita atenção. Mas quando eu fui para o barro, a textura do barro, você mexer diretamente na matéria-prima, você fazer dar formas num bloco de massa, né? Aquilo me chamou muita atenção, e especialmente o cheiro e a textura da matéria-prima. Aí no caminho de volta, falei com minha esposa, olha, eu gostei pra caramba desse negócio do barro. Ela falou, então quando a gente chegar no Rio, você procura um estúdio, um ateliê, um lugar que dê aula e vê se é isso. Que ela me apoiou muito nesse momento onde eu ainda estava nessa busca, né? E assim eu fiz. Primeiro ateliê que eu frequentei foi no Jardim Botânico. Basicamente eles ensinavam a técnica de cobrinha, que é uma das primeiras e as mais antigas técnicas de construção e modelagem de alguma peça de barro. Depois placa, e o meu objetivo sempre foi, quando eu vi a primeira vez um oleiro fazendo uma peça no torno, aquilo me chamou muita atenção e me deu um start para falar, é isso que eu quero fazer. E aprendendo, mas olhando também como é que funcionava aquilo comercialmente. Nunca perdi essa vista de como viver daquilo, né, daquela arte. E quando me deparei que a cerâmica era não só uma coisa que me trazia prazer, mas também me rendia uma vida mais
digamos assim, mais simples, porém me sustentava, falei, bom, eu acho que é esse o caminho. Fui evoluindo, fui fazendo cursos aí, já não fazia curso só em um ateliê, já fazia cursos em 5, 6 ateliês diferentes, então eu passei praticamente um ano sabático, né? Fiquei um ano inteiro aprendendo várias técnicas em vários ateliês, então foi muito importante porque ali eu pude entender que a mesma coisa poderia ser produzida de formas diferentes. Então fui estudar muito torno, técnica de torno, e me aperfeiçoei muito nisso. Montei um pequeno estúdio na minha garagem, no Grajaú, só para estudar, treinar, estudar, fazer testes. Quando chegou um momento que eu falei, olha, acho que está na hora de eu abrir meu próprio ateliê. Em princípio a gente abriu esse ateliê lá no Grajaú, mas por uma questão técnica de energia, e a rede elétrica de lá era muito antiga e tudo mais, a empresa falou que não dava para aumentar a carga, porque eu precisava de um forno muito grande para queimar essas peças, e que não dava para rolar ali. Então minha mulher, a gente já tinha uma casa aqui em Itaipuaçu, que era uma casa de fim de semana. Ela falou, então por que a gente não vai morar em Itaipuaçu? Você sabe que eu já morei lá há muito tempo, e vir trabalhar no Rio para mim não é um grande transtorno, eu já fazia isso há muito tempo, e eu acho que lá a gente vai ter mais qualidade de vida, vai ter a oportunidade aí sim de viver uma vida um pouco mais simples e tal. Gostei dessa ideia. E aí a gente comprou esse espaço aqui, o terreno, e construímos desde do prédio principal até a loja, até essa sala, que já é um projeto que estava dentro dos nossos projetos e que foi executado agora mais recentemente. Esse aqui é o último projeto que a gente colocou em prática, tirou do papel, e que já está rodando, graças a Deus, muito bem. Então eu comecei a trabalhar aqui sozinho, final de 2018 e início de 2019. Em 2019 passei o ano inteiro trabalhando só, desenvolvendo peças, trabalhando mais com atacado, que aí eu trabalhava entregando para restaurantes e tal. E aquilo começou a me dar muito prazer, de desenhar a peça e reproduzir, e entender que eu era capaz de desenvolver o meu próprio trabalho, desenvolver e ser dono das minhas ideias, dono do meu destino, e isso foi me dando muito prazer. Só que no final de 2019 eu fiz a inauguração oficial do ateliê, chamando uma série de outros artesãos aqui da região de Itaipuaçu, Maricá, que fizeram uma exposição deles aqui. Então tudo era artesanal, até a bebida, desde a bebida, a comida e aos produtos de outros colegas. Mas o mote principal era a cerâmica. Fizemos, e imediatamente depois disso, já tinha planejado uma agenda para esse trabalho novamente. Aí veio a pandemia, que para muitos foi comercialmente falando muito ruim, mas para nós aqui não, porque as pessoas estavam buscando um espaço aberto, arejado, onde pudesse criar, onde pudesse ter uma experiência com alguma coisa manual,
estavam presas dentro do apartamento, então precisava um pouco disso. E começamos a receber pessoas em busca de não só comprar coisas para casa, porque criou-se uma necessidade ou um olhar mais especial para o teu ambiente, né, onde você vivia, em razão de repente dessa loucura de trabalho e casa, você mal consegue olhar para o que você tem dentro de casa, você acaba às vezes virando um acumulador de coisas, e as pessoas começaram a olhar de uma forma mais especial para si e para o seu ambiente de convivência. Então vinham para melhorar o aspecto ou trazer coisas mais sustentáveis para dentro de casa e nos encontraram. E as nossas vendas passaram a ser vendas mais para a pessoa física do que para grandes restaurantes, porque nesse momento eles estavam fechados, né? E as pessoas começaram a nos procurar também em busca de aprender a arte, que foi um grande prazer, e é até hoje um grande prazer, poder ensinar, mostrar como é que funciona, como é que a gente modela, a razão do barro existir. Então hoje a gente tem aqui essa pequena mostra da evolução desde a criação do fogo, né, do surgimento do fogo para o homem, e aí como entra o barro nessa evolução humana, com recipientes que eram necessários. Quando eles começaram, a nossa humanidade começou a ser desenvolvida, começou a perceber que precisava de elementos para armazenar, porque eles já não iam mais buscar isso diretamente na natureza. Então, a criação dessas peças foram fundamentais na evolução humana. Então a gente conta um pouco dessa história. A gente tem aqui um projeto que são os recortes da história da cerâmica. Então são vários filmes que a gente produziu para, de acordo com o cenário que a gente recebe aqui hoje, escolas, para fazer oficina. Mas antes dessa oficina a gente conta um pouco da história, e dependendo do viés que essa escola quer trazer para os alunos, a gente direciona determinados vídeos para poder compor essa história na cabeça deles, para depois a gente fazer uma oficina de arte com barro, e depois a gente queima essas peças, eles já colorem essas peças, a gente queima, e aí tem todo um outro processo de esmaltação, e uma queima mais alta, que vai a 1240 graus, termina a peça e a gente entrega para esse grupo. Então, basicamente, é isso. Esse espaço que a gente está agora, como eu falei, foi o último espaço, o espaço mais recente, vou dizer o último, porque eu acho que ainda tem muito potencial e coisas e projetos na nossa cabeça, mas foi o mais recente. A gente quis fazer com a arte que é muito antiga, que é a arte da construção de pau a pique, ou taipa, ou supapo, aí cada região chama de um jeito, que é a utilização só de material extraído da natureza, onde você tem o bambu, você tem as fibras, mato seco, e o barro, que é misturado com essas fibras, né? Então você faz as paredes, elas são entrelaçadas de bambu, então você faz um entrelaçamento de duas paredes de bambu vazado, e ali é preenchido com barro misturado com fibra.
basicamente essas paredes que vocês estão vendo aqui em cor de barro, toda a construção é feita com essa técnica. Uma técnica antiga e que, embora as pessoas achem que vai bater água e ela vai se desmanchar toda, isso não é uma verdade. Obviamente que você precisa fazer uma manutenção e outra, como uma casa de construção comum, né, de alvenaria. Hora ou outra você tem que fazer uma pintura, hora ou outra você tem que fechar um buraco que aconteceu, hora ou outra você tem que ajeitar alguma coisa de uma pingadeira. Mesma coisa para uma casa dessa. Então, a gente quis trazer para a imagem de sustentabilidade para as pessoas que nos visitam. E a gente vive numa região que está num crescimento urbano muito grande, porém, a parte onde a gente mora ainda tem muitos lotes vazios que serão ocupados. E essa pode ser uma ideia de uma construção sustentável, barata, e que você usa elementos que estão disponíveis na natureza, né? Então, a ideia dessa sala foi essa, de trazer um pouco do nosso trabalho, que é feito com barro, numa representatividade um pouco maior, e mostrar que não só pequenas peças ou decorativas ou utilitários de cozinha podem ser construídos com barro, mas coisas maiores, como uma moradia, uma escola, uma sala, o barro está presente no cotidiano das pessoas. Então, do início ao fim, desde do momento em que eu falei não ficarei mais nesse mundo corporativo, até essa descoberta da cerâmica até hoje, eu tenho certeza absoluta de que eu tomei a decisão correta. Hoje eu vivo muito mais satisfeito com o que eu faço, né? Eu vejo o resultado do que eu faço, resultado factível, resultado que você vê, pega, sente, né? E tem uma questão toda de energia que você coloca na peça. Então, cada cliente que me faz um pedido, a nossa energia está toda voltada para aquela peça, para que esse cliente receba esse material na sua casa com amor, que faça bem a ele. Normalmente, como a gente trabalha com utilitários de cozinha, prato, copo, xícara, moringa, enfim, uma diversidade muito grande, são peças onde reúnem pessoas, né? Então, quando a gente faz essas peças, a gente faz com o desejo de que a mesa, além de ficar bonita, que haja de fato uma comunhão entre aquelas pessoas que estão ali. Então, a gente acaba fazendo parte de muitas famílias, mesmo à distância, né? Então, a gente é lembrado o tempo inteiro, isso aqui foi feito lá, ou os próprios alunos fazem suas próprias peças e levam para casa, e a gente também faz parte desse ciclo na vida dessas pessoas. Então, eu me sinto muito orgulhoso, a minha equipe também, em participar desse desenvolvimento com essas pessoas, sejam clientes diretos, sejam os nossos alunos que fazem suas próprias peças. Eu acho que a satisfação é imensa de trabalhar com o que a gente trabalha hoje. Como é que está a saúde mental? Olha, de lá para cá, obviamente, como eu falei, quando você faz alguma coisa que te dá prazer,
você não precisa mais de alguns subterfúgios químicos, vamos dizer assim, né? Que houve uma época em que eu entrei em depressão, precisava de psiquiatra e tal, não sei o quê. Remédios não uso mais, né? Assim, mais tranquilo de se viver. Eu acho que eu tenho uma nutricionista, Michele, que ela trata muito essa questão da saúde, seja a qualquer ponto, a ansiedade, depressão, com elementos da natureza também. Então hoje eu uso muito mais a camomila do que o Rivotril. Então a minha vida é muito mais tranquila, eu moro muito perto do ateliê, então eu vou para almoçar caminhando, volto caminhando, venho de bicicleta, volto de bicicleta, uso muito pouco o carro, a não ser quando eu tenho que trazer alguma coisa mais pesada para cá e tal. Minha saúde física também mudou completamente, embora eu tenha infartado em 2017. Os meus exames de antes do infarto e o pós-infarto, os meus exames pós-infarto são infinitamente melhores do que os anteriores, né? Porque eu vivi uma vida sedentária, nunca tinha tempo para cuidar de mim, e o meu foco mudou. Então o foco hoje é cuidar mais da minha saúde, da minha família. A nossa alimentação mudou radicalmente, e aí você tem uma soma de uma boa alimentação, você dorme bem, num lugar que estou de cara para as montanhas, trabalhando com o que você gosta, rodeado de pessoas que você curte estar, e eu acho que essa equação só pode ter um resultado positivo mesmo.